Olá, hoje nós vamos proclamar e meditar no Evangelho de Mateus 9, do 1 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos apresenta um paralítico. Na época de Jesus, a doença, a pobreza, a miséria e qualquer infortúnio que a vida providenciasse, que a vida infligisse sobre a pessoa, eles viam como um castigo de Deus pelo pecado, ou o pecado dos pais, ou o pecado de alguém ali da história, ou mesmo o pecado de quem estava sofrendo aquilo. Então aquele homem, ele era considerado pelo povo como alguém pecador, como alguém que veio de uma família pecadora e por causa de seus pecados, aquele mal afligiu e veio até ele, como um castigo de Deus. E é belo nós vermos esse Evangelho que Jesus o chama de filho. Jesus olha aquele homem que era rejeitado, que era desprezado, e diz, e proclama, e chama aquele homem de filho. Isso deve nos questionar, porque nós corremos o risco de dividir as pessoas, entre as pessoas boas, as pessoas ruins, entre os santos e os pecadores. E nós vemos que Jesus rompe com isso. Aquele homem que era desprezado, que era rejeitado, que era tratado com indiferença, ele recebe o olhar, o carinho e a atenção de Jesus. Da mesma forma, Jesus te vê, Jesus te enxerga, não como um rótulo. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Não. Jesus, ele nos enxerga como um filho. A nossa história, os nossos erros, o nosso pecado não nos define. Jesus olha para nós e vê um filho querido, um filho amado. Uma filha querida, uma filha amada. Por isso, irmãos, peçamos hoje a Jesus a graça de termos esse olhar, em não dividirmos as pessoas, mas enxergarmos os filhos queridos de Deus e também olharmos para nós com os olhares e a mente de Jesus, que não nos rejeita e não nos rotula, mas que nos acolhe e nos ama como seus filhos. Ó Jesus, pedimos que o Senhor toque nossa mente e nossos olhos
para que em nossa vida, em nossa história, nós não julguemos, mas possamos enxergar todas as pessoas que cruzarem pela nossa vida com os teus olhos, como alguém querido, alguém amado, alguém precioso aos teus olhos. E muito mais do que isso, pedimos que o Senhor nos dê esse mesmo olhar de carinho, de compreensão, de zelo por nós mesmos, que nós possamos reconhecer que somos filhos queridos, filhos amados. E mesmo que a nossa vida fosse marcada por erros, por quedas, por pecados, o Senhor continua vendo aquilo que existe de mais profundo em nós. Por isso, Jesus, não nos deixe esquecer de quem nós somos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.